Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Vida Sem Sombras, um espaço para a gente conversar sobre vários temas que iluminam a nossa alma, fortalecem o nosso relacionamento, ajudam a viver a nossa vida, nosso cotidiano com intensidade, com intenção, com leveza. E eu sou a Luana Han, staff do Rainum Português. Eu vou estar acompanhando vocês nessa jornada. Então a gente vai conversar. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Camila Santos. É psicóloga, mora em Aracaju. Ela é abençoada há 9 anos com o Ítalo. Eles têm um casal de filhos, a Cecília, de 5 anos, e o Joaquim, de 11 anos. Ela vem compartilhar com a gente a experiência e insights sobre conhecer o Rainum, participar do curso e depois ser facilitadora. Certamente vai inspirar vocês a enxergar o seu relacionamento, a vida, sob uma nova luz. Então, Camila, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Como você tá? Boa noite, Luana, pessoal, né? Não sei qual horário o pessoal vai ouvir esse podcast, mas prazer. Como a Luana falou, né? Meu nome é Camila. Tô bem, assim, ansiosa, né, para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Espero poder ajudar a galera de alguma forma, inspirar as pessoas a participarem também. Realmente é algo muito transformador. Muito obrigada. Realmente é muito interessante a gente estar junto. Eu não sei se a gente já se conheceu pessoalmente antes, mas pra mim a gente se conheceu através do Rainum, né? E a gente criou vínculos, a gente cria realmente uma comunidade. E eu tô bem ansiosa porque a gente vai se encontrar no tour, né? Dentro de algumas semanas. E, bom, eu vou estar entrevistando Camila, fazendo algumas perguntinhas, e vocês têm que me acompanhar, pessoal. Então, a Camila, ela participou do curso da Escola do Amor. Então, eu queria saber como que o Rainum entrou na sua vida primeiro. Então, eu ouvi sobre o Rainum, eu acho que na pandemia, no seminário do TLD, acho que a Karina, né? Lá no Uruguai, eu não acho. Ela veio falar sobre o testemunho dela e tal, a experiência dela, mas depois do seminário eu acho que eu comecei a seguir as redes sociais e tal, mas não dei muito continuidade, assim, não tive mais acesso, né, ao Rainum. E aí, no ano passado, eu vi o Jocelyn postou no grupo do TLD que ia ter os cursos, né? E aí eu fiquei, deixa eu olhei e tal, olhei, pensei, falei, como é que é, né? Eu mandei uma mensagem para ele, aí ele explicou um pouquinho e falou para entrar em contato com você. Você estava organizando e tal. E aí eu queria fazer também de intimidade, né? Celestial, mas eu falei, deixa eu ir assim no mais básico, começar mais leve, deixa eu ver aqui os dos pais, né? E aí eu me inscrevi para participar, falei com você e tal, e aí fiz a inscrição e participei do curso, assim, da Escola do Amor, né? Aí daí em diante, tudo que tá tendo, eu tô tentando consumir, assim, né? Ter acesso aos conteúdos e participar. Muito obrigada. A gente tem agora uma próxima pergunta. Quando você pensa na sua própria educação, né, que a gente recebeu uma educação no Rainum, a gente conversa entre os pais, é bem dinâmico, né? A gente tem um conteúdo e a gente também abre sobre a situação que a gente enfrenta com nossos filhos, porque igual você tinha a tia Alzira, que tem os filhos, tipo, 20 para mais, e seus filhos são mais novos, né? Mas em relação a você, né, sua própria educação emocional, afetiva, em relação também sobre a sexualidade, o que faltou para você, o que você conseguiu aprender nesse curso que você agora pode aplicar para os seus filhos que você não recebeu antes? Então, no curso, tinha duas irmãs mais velhas e eu e mais uma jovem, né? Que tinha os filhos da mesma idade, assim.
Eu tenho a Cecília de 5 e o Joaquim de 11 meses, né? Ainda vai fazer um aninho, mês que vem. E aí, como eu tinha a outra jovem, então a gente acabava tendo as experiências parecidas, né? Mas a tia Alzira, ela sempre trazia, assim, a experiência também dela quando as crianças eram pequenas, né? Então isso ajudou bastante também. Não foi, assim, uma dificuldade para a gente praticar, né? é, o conteúdo ou discutir, né? Foi bem tranquilo. E deixa eu ver. Qual foi a sim, né? O que que eu senti, né? Sobre a falta. Eu acho que esse espaço, sabe, de diálogo, eu acho que faltou, assim, para minha educação, né, em relação ao amor, à sexualidade, ter esse espaço de troca mesmo, sabe, de que, ok, vamos falar sobre isso. É realmente como se fosse algo que não se, todo mundo sabe que existe, que está ali presente, que tudo pode acontecer, mas a gente não fala sobre o assunto, né? É algo que realmente como se fosse proibido pensar, falar sobre o tema. Então, eu sentia assim que não tinha muito espaço para isso. Nem eu me sentia à vontade, eu também sentia que meus pais também não se sentiam à vontade para falar sobre isso. Apesar deles transmitirem assim uma preocupação, né? Às vezes falar assim, tentava falar, mas de um jeito que tipo, não dava Passava um sentimento meio que de vergonha, né? assim, né? Um pouquinho de vergonha para ambos, assim, né? Eu lembro que meu pai falava assim, ai, como é que tá os gaviões na escola? Tipo assim, eu falei, eu não vou falar isso. O que você quer saber, sabe assim? Meu pai era bem rígido, assim, a gente nem de ter amizade de menino de jeito nenhum, sabe? Nem olhar pro lado. Era bem assim, mas de uma certa forma protegeu a gente de alguma maneira, né? Não foi ruim. Mas eu não tomaria hoje, né? Depois da minha experiência como filha, e agora ainda, inclusive, com a educação do Rainum, não é o tipo de conduta que eu quero ter com meus filhos, né? Porque eu acho que quando a gente tem troca, a gente tem diálogo, a gente se sente tranquilo, acho que os filhos têm mais acessibilidade a gente, né? Consegue falar mais, e evita, assim, outras situações, né? E eu acho que isso é importante mesmo, criar esse ambiente de segurança, que o filho se sinta seguro, se sinta acolhido, sinta que pode falar qualquer coisa com os pais, né? Tanto relacionado à sexualidade quanto outras questões da vida, né? Então, eu acho que isso faltou um pouco nesse sentido, assim, sabe? De ser algo mais natural, de não ser um tabu, assim, né? Eu acho que é um pouco desafiador para os pais, né? Ainda mais na educação que eles tiveram, né? Na cultura que vieram, né? É uma coisa que vem de geração a geração, né? Não se falar sobre isso, então. Mas hoje, graças a Deus, a gente está quebrando isso aos poucos, né? Trazendo um pouco mais de luz para esse tema, né? Para esse assunto. Nossa, toda hora que você estava falando, eu me arrepiei, porque você é um pouco mais velha que eu, a gente tá quase na mesma geração, né? Mas é muito interessante, porque realmente você entrar na pré-adolescência, na adolescência e ver as pessoas namorando, todo mundo lá se atirando pro amor e você não pode, né? Seus pais são bem restritos, mas também você não consegue compartilhar com eles os seus desafios e, tipo, suas curiosidades. Então a gente tem que buscar a informação com terceiros, ou acabar de repente ouvindo e falando, não, acho que não é tão certo, e ficar naquela dúvida, né? Tipo, esse sentimento é um pouco complicado. E como você disse, esse espaço da Escola do Amor é um espaço para diálogo. Tanto que até meu TCC foi roda de conversa. E é interessante, porque é como se você tivesse um buffet, tem tudo ali pra você comer. Então, você ouve tudo, você tem todas as informações, mas você não pega nada e não come. E nesse momento que você tem o diálogo, é naquele momento que você está digerindo todas essas informações, que você vê que tem pensamentos diferentes, a gente tem pontos de vista diferentes, a gente tem experiências, mas todas elas se correlacionam, né? E você poder ter esse espaço para aprender. Acho que o meu curso ano passado foi parecido com o seu. Eu e a Shivá, nós temos filhos na mesma idade, e as tias Aurenices, né? Que elas moram na República Dominicana.
Então, elas tratavam a gente como filho e lembrava da experiência dos filhos com a idade dos nossos filhos. Então, a gente se sente acolhido também pelas tias e tem uma troca, porque elas entendem também a cabeça dos filhos dela, que tem meio que a nossa idade, tem os nossos conflitos. Então, eu penso que essa oportunidade, assim, é muito rica, né, de a gente compartilhar essas experiências com as tias. Tem a escola do amor também, é misturado, né? Os homens também, mas a gente vê, eu acho que um tabu maior, uma barreira maior para os homens, né? Eu acho que eles foram acostumados a digerir as emoções por si. Tipo, não, homem não chora, homem não tem dificuldade, tipo, engole e vai. E daí a gente casou com homens assim, né? Que engole e vai. Então eu vi que a maioria que se preocupa com a educação, com o diálogo, são as mulheres. Então, eu acredito que a gente também tá quebrando esse ciclo, né, como você disse, para os nossos filhos, os homens, né? Você tem um filho de 11 meses, eu tenho um filho de quase 4, e a gente tem esses diálogos, a gente vê que eles têm curiosidade, você vê o olhinho deles, e eu realmente quero ensinar para ele o amor verdadeiro. Porque a sociedade ela tá pronta para dar todas as informações sujas, falsas, bagunçadas, mas nós como pais, nós temos que chegar primeiro, né? Então, foram vários momentos assim que eu me instalei. Eu acho que eu lembrei um também, que era como que você tá vendendo aquilo que você acredita para os seus filhos. Nossa, daí é complicado, né? Porque a gente fala assim, não, eu segui meus pais, tal, mas e agora como que você passa para os seus filhos, né? Então, É interessante essa frase que você trouxe, né? De como a gente vende para os seus filhos, porque nas reuniões eu comentava algumas situações, né, aqui de casa com a minha filha, e aí ela sempre fala que quer casar com o pai dela, né? Aí eu falei, tá bom, filha, ora aí pra Deus pra ele te dar um melhor que o papai. Aí ela, não, eu quero igualzinho o papai. Ela não quer melhor, ela quer igual. E aí tia Alzira falou, então isso é um bom sinal, porque ela vê na bênção de vocês algo incrível, assim, algo satisfatório, né? Que ela também quer isso pra ela, né? Então é um sinal, acho que, do que a gente tá indo no caminho certo, né? Porque ela vê, assim, no pai dela um esposo, né? Que ela queria, que ela quer também, mesmo não tendo noção ainda, né? A dimensão que é um casamento, mas ela fala muito de, eu quero casar, eu quero. Falei, calma. ai, que fofa, meu Deus. É a princesinha do papai. É, é um parâmetro, assim, uma resposta que a gente tem de que tá ok, então tá indo tudo bem, né? Porque quando os filhos olham para os pais e, poxa, eu não quero um casamento como o dos meus pais. Então, realmente, isso é triste, né? Mas quando a gente vê que os filhos realmente, poxa, quero ser igual a mamãe ou papai, eu quero ter um esposo igual a minha mãe e meu pai. Então, assim, motiva a gente, né? Também é satisfatório. E também, quando você sente assim, nossa, sua filha tá preenchida pelo amor do pai. Então, ela já tem um padrão bem elevado, né? Tipo, na sociedade, assim, ela vai olhar e falar, não, esse daqui não é bom. Tipo, já tem um padrão bem mais alto. Você que é psicólogo deve entender muito sobre isso, né? Tipo, a questão de quanto você se valoriza, a questão da sua identidade, do seu orgulho, vem muito dos pais, né? Sim, a relação que a gente cria com os nossos pais, né? Essa figura de apego, nossa, vai vai refletir nas nossas relações futuras, né? Então, aquilo que ela está acostumada a receber, né? Seja desamor ou amor, seja cuidado ou descuidado, isso vai refletir também nas relações futuras, não só com o cônjuge, né? Mas em relações de trabalho, de amizade. Então, ela vai se acostumar que, bom, isso aqui é o que eu, é o que eu sempre recebi, então eu aceito esse tipo de comportamento ou não, né? Acho que vai construindo isso. É o primeiro ciclo, né, que a gente tem social é a família, né, é a nossa casa, e a gente vai acabar perpetuando isso nas outras relações, né. O nome do curso é Escola do Amor. E esse ensinamento que você recebeu, que você conseguiu absorver, né, sobre esse amor, sobre como conversar com os nossos filhos sobre a sexualidade, o que você acha que pode estar agregando para o futuro emocional e relacional dos seus filhos? Como a escola do amor agrega, né, para a relação emocional
a condição emocional dela, né, Isso, aham. Como para você foi receber essa educação, ter esse espaço para diálogo, né, também, e para você sentir, porque se a gente não é treinado, então, aí de repente quando a gente quer falar com nossos filhos, sai aquela emoção que a gente sentia dos nossos pais, né, que eles estão tentando se esforçar, mas a gente sente que eles estão meio que com vergonha, a gente também fica com vergonha, porque a criança ela é muito sensível isso. às emoções dos pais, né. Eu sou uma pessoa, assim, bem, acho que emotiva, assim, eu expresso logo, assim, as coisas que eu sinto, né, e eu sou um pouco mais impaciente. O pai é bem mais tranquilo, paciente, eu já sou mais explosiva, né. Mas eu acho que a Escola do Amor, ela trouxe um pouco, uma atenção para esse meu comportamento também, né, de ter um pouco mais de paciência, de ter essa escutativa, né, de você ter realmente atenção para aquilo que a criança está lhe trazendo, o adolescente, né, filho, e realmente se debruçar sobre aquilo, sobre aquele momento que vocês têm junto, né. Criar essa confiança, dela saber que você tá ali disponível de verdade, sabe, naquele momento que ela tá falando. Minha filha, ela, pede muito isso, assim, de atenção, de conversa, de explicar aquilo que ela aprendeu, ou uma brincadeira, ou um personagem que ela tá imaginando. Ela pede muito isso, né, e eu sinto que ainda, falta um pouco da minha parte, dedicar mais atenção a ela, né. Durante o curso, assim, eu procurei me esforçar um pouco mais para corrigir isso, assim, né, nesse sentido de ter um tempo mais de qualidade com ela, de ter mais atenção. E eu sinto que isso vai realmente construir, eh, essa relação íntima nossa, né, de mãe e filha, de confidente, de um espaço seguro, porque ela sabe que pode contar comigo, que pode confiar em mim, né, então acho que vai deixar ela com o emocional, assim, com recursos mais sólidos, mais fortes, assim, para lidar com as situações, né. E saber que pode contar com a gente sempre. Eu acho que isso é principal, sabe, na relação pai e filho, ter uma comunicação clara, assertiva, uma sem, assim, medo, né, porque eu acho que a nossa geração, não sei, pelo menos a minha experiência, assim, é tipo: "Ai meu Deus, será que eu posso falar sobre isso? Será que eu posso falar com meus pais?" Ou se eles pensarem sobre isso que aconteceu ou que eu pensei, eles vão ficar muito bravos, né. Então eu tenho muito cuidado quando eu vou falar alguma coisa com ela, pai também, da gente não demonstrar, brava, assim, raiva ou irritabilidade, para que ela fique à vontade para falar. E a gente corrigir da maneira, assim, com mais amor, com mais paciência, porque afinal ela não entende ainda tudo, ela não tem a resposta para tudo, ela não sabe como se comportar em todas as situações, né. Então a gente vai educando, então a gente tem que ter um pouco de calma. Às vezes a gente quer explodir, a gente já falou 1000 vezes a mesma coisa, mas é criança, ela tá aprendendo, e a gente que é o adulto tem que, controlar a nossa emoção, né. A gente tá se a gente tá se lapidando, né. É interessante ver a tia Alzira é um amor de pessoa, né, ela tem 4 filhos. É 4? É 4, né, 2 meninos, 2 meninas, isso. Então, quando a gente desabafa, não é tipo: "Nossa, você tá sendo horrível", ela: Não, eu acho que você tem que ter atenção a esse ponto". A dela ela explica o lado do nosso filho, aí ela entende o nosso lado também, então ela, tipo, ela é muito mãe, sabe, com aquele diálogo aberto com uma mãe, que você pode falar, tipo assim, dos seus conflitos, também de que isso te incomoda, né, porque às vezes você também quer ter o seu tempo, quer ter o seu espaço, e é claro que a gente tem que dar o nosso melhor pelos nossos filhos, mas a gente também saber que a gente cansa, né, que a gente tem um momento que a gente não tá dando o nosso melhor, mas que a gente quer chegar no nível que a gente tem aquela conexão. Até meu filho, ele percebe quando eu não tô ouvindo ele, né, que eu tô ali, aí ele faz assim, ó: "Mamãe". Daí a gente começa, tipo, nossa, realmente, esse papel é pra lapidar esse aspecto do nosso coração, que a gente ainda não tem, né? É tipo uma academia. A gente chega lá quase não levantando 5, mas o nosso filho já tá esperando a gente pra levantar 20. Então a gente meio que tem que ir correndo. E o bom é que eles vão crescendo devagar, é rápido e devagar ao mesmo tempo, né? Então a gente vai se preparando, tem cada fase assim da vida
E aí tem a adolescência da infância, daí tem a pré-adolescência, daí tem a adolescência. Mas é muito interessante que a gente conseguiu receber esse conteúdo enquanto nossos filhos são mais novos, porque eu acredito que se nossos pais eles tivessem recebido esse conteúdo, a nossa adolescência, todos os nossos conflitos, os nossos testes, eu penso que a intensidade deles não mudaria, mas que a gente teria um porto seguro mais aberto, não ia ser tão estreito, né? Tão delicado, tão, assim, com julgamento e medo ao mesmo tempo, né? De, nossa, será que eu vou apanhar? Será que vai ser culpa minha? E realmente essas coisas que vêm externas, se a gente não consegue separar às vezes, né? Os nossos pais, eles acabam às vezes não processando porque eles também não foram treinados e de repente descarregam aquelas emoções. E quando a gente é mais novo, o nosso cérebro, ele não interpreta o todo. O que mais impacta ele guarda, né? Então, quando eu comecei a fazer o curso também, eu percebi, nossa, se eu pudesse conversar com os meus pais, era uma coisa tão pequena, mas eu guardei, tipo, por anos, né? Ou meses, ou, tipo, que acaba influenciando o nosso casamento depois, né? Nossa bênção. E daí, na bênção, tudo vai brotando, né? Vai saindo até a gente conseguir resolver. E, graças a Deus, agora a gente pode estar treinando com nossos filhos. Então, a gente também tem muitos casais que eles já têm filhos mais velhos, então a gente pode acabar perguntando para eles: "Ah, se meu filho chega com essa pergunta, como que você sugere que eu conduza esse tipo de conversa, né?" E a gente incentiva que não tenha aquela conversa pesada de 2 horas estressante, não. Pequenas conversas diárias, né, fazem com que o nosso dia a dia seja leve. A criança volte da escola e solte uma bomba como se fosse nada. E a gente abraça o nosso filho e começa a dar educação numa abertura, né? Num diálogo aberto, não num sermão que só tem uma pessoa falando e outra nada, assim, né? Então, eu penso que a gente é muito feliz por viver essa era. E você tem alguma coisa a acrescentar em relação a você ter participado da Escola do Amor? Eu gostei muito. Eu acho que realmente é importante a gente, quanto mãe, pai, buscar esse conhecimento, ainda quando os filhos menores, é maravilhoso. Assim, eu sempre me preocupei muito em relação à minha filha, em relação à pureza dela, a proteger ela, né? Porque a gente vive num mundo muito caótico. Então, eu tinha acesso a alguns conteúdos, né, de outras pessoas no Instagram e tal. Eu sempre me preocupei com isso. E quando eu vi a Escola do Amor, eu falei, meu Deus, todas as respostas que eu preciso vai estar aqui. Não foi bem assim, né, como uma receita de bolo, né, tudo, olha, ok, passo a passo. Mas o curso, ele traz vários tópicos e a gente vai acrescentando, né, junto com os vídeos, né, e com a experiência de cada um, a gente vai fazendo uma troca, né, do que deu certo para você, do que deu certo para mim, como é que a gente pode conduzir isso e aquilo, e é muito enriquecedor, né? Poder fazer essa troca, né? Poder testar outras coisas que você ainda não testou com os seus filhos é muito bom, assim, né? E realmente é um ambiente muito acolhedor, que a gente sente muita vontade, muito seguro, de que realmente não tem julgamento, ainda mais mães, né, que, sei lá, compartilham das mesmas cada um tem uma experiência individual, mas assim, os mesmos temas, né? Mesma frustração, angústia, né? Sem saber como vai ser, como lidar. Então, é muito satisfatório, muito bom. Eu fiquei muito feliz de participar e foi realmente pontapé para continuar, né? Nos estudos do Rainu, foi bem legal. É bom que a nossa comunidade está se iniciando aqui no Brasil, então todas as experiências a gente vai agregando, né? E a gente vai buscando mais conteúdos. Ontem mesmo a gente fez uma live com uma das fundadoras, né? A diretora da Escola do Amor. Ela compartilhou muitas experiências boas com a gente. Então, são famílias que trazem as situações do dia a dia, são situações reais, e a gente consegue compartilhar essas experiências. E não termina por aqui, pessoal. A gente tem mais um desafio que a gente acabou convidando a Camila para se tornar facilitadora
do curso da Intimidade Celestial. Vocês sabem, né, que o Rainum é formado por 99% de voluntários. Então, a nossa comunidade é feita por aquelas pessoas que recebem vida, recebem um ambiente para a gente dialogar, mas também a gente precisa de voluntários para continuar expandindo para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo, conhecer esse ensinamento. Então, como foi a experiência para você, Camila, de ser uma participante e no próximo curso ser uma facilitadora? Um desafio, assim, realmente, quando eu recebi, né, o convite e tal, e para fazer a inscrição, a gente fica na dúvida se a gente tem realmente capacidade, condição de ser o facilitador, né, porque, sei lá, é algo tão sério, tão importante, né, e a gente fica com um pouco de receio, né. Mas como você falou, a gente está construindo tudo, né, novo e ninguém é perfeito, né? E entender que a função do facilitador não é educar, nem ensinar certo e errado, mas realmente é mediar, né? Então, quando a gente toma essa consciência, fica um pouco mais fácil, né? Mas, querendo ou não, tem um pezinho de responsabilidade, né? Assim, de preocupação, de realmente propor esse ambiente que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam à vontade em relação, ainda mais assim, sobre a intimidade celestial, né, que é um tópico mais sensível, delicado, íntimo, né, então me preocupei bastante com essa questão do ambiente, né, foi um desafio, mas eu gostei da experiência, estou também querendo fazer mais, né, ansiosa para os próximos cursos, poder também de alguma forma contribuir com o Rainum, né? Depois de ter recebido tanto conteúdo, tanta coisa assim, né? Eu queria devolver um pouco de graça também, assim, ter recebido tanta graça. Eu falei, de alguma forma eu quero contribuir com isso, né? Então, eu aceitei, né, fazer parte, assim, né, como voluntária, como facilitadora, e gostei bastante. Espero que as meninas do grupo também tenham gostado, né? E o que mais te marcou dessa experiência? Porque foi a primeira vez que você fez o curso de intimidade celestial e também foi a primeira vez como facilitadora, assim, no todo, né? Nessas 8 semanas, o que mais te marcou? Então, é um conteúdo realmente pra gente que não tem ao longo da vida, né, esse espaço, a gente fica um pouco chocada, assim, com algumas, algumas palavras, alguns conceitos, né, com alguns vídeos, assim, mas que, tipo, tá ali, sabe, na nossa vida, no nosso cotidiano, e que quando a gente para pensar, realmente é algo que a gente precisa, sabe, desse tempo, desse espaço. E aí eu também chamei meu esposo para fazer, né, no começo ele ficou relutante, como você falou, os homens, eles são mais resistentes a ter, né, esse momento, esse falar sobre o assunto, né. Acho que não só sobre a sexualidade em si, mas vários temas. Os homens, eles são mais fechados, né. Acho que tem esse mesmo de: "Ah, eu dou conta sozinho", né. Mas depois de muito, né, diálogo e tal, e aí ele se inscreveu e participou também. Então esse foi um primeiro desafio, assim, para poder participar da Intimidade Celestial, porque eu queria que ele participasse também, né. Era importante, eu acho que quando os 2 estão juntos na mesma caminhada, fica mais fácil, né. Fica mais fácil, fica mais alinhado, né? Os dois podem ressoar a mesma vibração, a gente consegue compartilhar o mesmo conteúdo, né? É uma conquista, quando meu esposo participou, foi uma conquista também. Porque aí todo mundo, é como você falou, tá ressonando, né? Juntos ali, alinhados. Olha, a expectativa é essa aqui, vamos trabalhar para alcançar isso, sabe? Então é diferente dele ouvir do que você falar, sabe? Acho que a gente falando é diferente quando vem direto, sabe, da fonte. Então, conseguimos, né? Isso foi muito bom. E participar também foi um pouco desafiante, sabe? Eu e minha esposa, a gente sempre teve uma relação muito aberta, assim, de comunicação, a gente sempre conversou muito bem sobre muitos assuntos, mas quando eu fiz o curso, eu percebi que não é assim 100%, né? A gente realmente não fala sobre tudo 100%. Tem coisas que a gente nem se pensou em se perguntar ou perguntar pro esposo, assim. Tem coisas que, tipo, ah, a gente não pensou sobre isso, né? E o Rai não traz essa questão, essas reflexões no final é muito boa, né? Porque faz a gente tirar realmente esse momento. O que eu acho incrível do conteúdo do Rainun é que
não é só uma palavra solta, assim, pensa, tipo, tem a ação ativa, assim, prática, sabe? Bom, você reflete sobre isso daqui e, quando possível, tem uma prática para você fazer. Então, não é só ler e ir embora ou ouvir e ir embora. Ele te dá um direcionamento para colocar isso na prática, né? Então, achei que isso realmente foi bom, assim, da gente ter esse momento, né? Ainda mais quando a gente tem filhos, então acaba as tarefas do dia a dia, as coisas acabam tomando mais do nosso tempo, então a gente tira menos tempo para o casal, né? Então, esse curso do Rainon também fez a gente parar um pouquinho e olhar pra gente como casal, né? Então foi muito bom. Ah, Mas, bom, comentando, né, sobre o que você disse, realmente eu sinto que como você e seu esposo conseguiram participar, é uma grande vitória. Realmente, as mulheres, elas são as primeiras que vêm pro curso, elas falam, não, a gente precisa. Ainda mais a gente, né, como você disse, nós temos histórico de não ter essas conversas com nossos pais. Então, quem dirá com nossos cônjuges? Tipo assim, eles são nossos fiéis confidentes eternos. Mas a gente nunca falou sobre isso. Então, falar sobre isso exige muita energia. E o nosso cérebro é econômico. Então, ele vai evitar essas conversas difíceis, essas conversas que a gente nunca teve, a gente não tem o hábito, a gente nem sabe por onde começar. Às vezes não é que, eu não quero falar sobre isso. É que a gente realmente não tem por onde começar. Então, como você disse, tem várias perguntas. E hoje, como eu trabalho, eu leio muito, eu escuto o audiobook. Eu chego no meu esposo e falo, nossa, como que é importante a linhagem, né? Daí a gente começa a debater, porque ele também participou e eu também coloco o audiobook assim. Ele fala que a minha voz anda por toda a casa. Daí a gente consegue discutir, porque realmente é algo que tem muita sombra. Tem muita sombra, e quando a gente chega nesse lugar é muito sombrio, né? Mas quando a gente coloca luz, esse conteúdo faz a gente vibrar, faz a gente se conectar, a gente criar afeto, né? Porque uma frase que me tocou muito é: o reino dos céus é um lugar de afeto. Então, se a gente não tem afeto um pelo outro, a gente não conhece os sentimentos um do outro, então a gente infelizmente não vai viver juntos, né? E a batalha que um e o outro enfrenta é diferente. Tipo, pode ter o mesmo nome, mas são aspectos diferentes, né? Hoje em dia também é uma sociedade hipersexualizada, os homens são vítima total em todo lugar. As mulheres também, só que de uma forma muito sutil. Então ali tem uma definição, né? A pornografia é tudo aquilo que estimula você sexualmente, que não é seu cônjuge. E aquilo me fez estalar muito na minha mente e falar: nossa, eu também pequei nisso de certa forma, porque quando você assiste os doramas, você começa a romantizar a sua vida e a sair totalmente da realidade. Tipo, você não olha mais, você sai do dorama e olha pro seu esposo, você fala. Então você já teve uma relação com um outro ser que não é seu cônjuge, né? E isso é muito sutil, porque as mulheres, elas são mais sutis, assim, né? A do homem já é mais visual. Então, a do homem é mais fácil de identificar. Então, quando eu comecei a fazer o curso também, aí eu comecei a perguntar pro meu esposo, comecei a perguntar quais eram os desafios que ele enfrentava no dia a dia. Então, esse foi um momento que também ele pôde abrir sobre os desafios que ele enfrentava. E eu nunca parei pra pensar no que ele enfrentava, porque isso não era uma realidade pra mim, né? Mas é uma realidade geral, mas como a pessoa também acha que, não, eu tenho que passar porque só eu passo, então a pessoa não fala, né? Ainda mais os homens, como a gente já mencionou. Então ali na roda de homens, um começa a soltar, daí outra fala, nossa, não sou eu só. Então o outro começa a falar e todos juntos, um começa a dar graça um pro outro, tem coragem pra ser honesto, e ele coloca muita luz, então tem mais facilidade pra conversar, porque o homem e a mulher, eles são de planetas diferentes, né? Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, assim, né? Totalmente. Esse livro é muito bom também para os casais lerem. Mas, assim, eu ouvi, assim, essa história e falei, nossa, realmente... e deu até vontade de fazer de novo. Então, vocês que estão assistindo nosso podcast,
não importa onde. Depois do seminário, nós vamos lançar todos os 4 cursos, né? O curso para os solteiros que estão querendo aprender mais sobre a sexualidade centralizada em Deus, se preparar também para a bênção. Nós temos o Ascender, para quem tem problema com a sexualidade, pornografia, masturbação. E se você quer ajudar as pessoas na sua volta, você também pode fazer esse curso. Recomendo. Nós temos também Intimidade Celestial para os casais e para os pais nós temos a Escola do Amor. Então, fiquem atentos que nós, depois do seminário do dia 21 e 22, estaremos abrindo esse curso. Você tem algo a comentar também sobre? Essa questão dos homens é interessante, porque eu percebi no meu esposo que ele curtiu, sabe, ter esse momento entre eles, né? Homens, assim, de discutir depois da reunião, né? A gente conversava, e aí, como foi? Foi bom? Foi legal? Ele é bom, não sei o quê. E, tipo, ter alguém, assim, como você falou, né? Criar essa comunidade, assim, de que trocar essas mesmas experiências de acordo com as palavras dos verdadeiros pais, né? Assim, porque não tem muito como falar sobre isso com outras pessoas que não têm os ensinamentos que a gente tem, né? Então, criar esse espaço dentro da nossa comunidade é muito bom, né? E especialmente para os homens, assim. Porque por mais que a gente converse tudo com o nosso esposo, eles têm a individualidade masculina deles, assim, né? Que, tipo, quando eles encontram outro que se reconhecem, né? É diferente, assim. Eu acho que eles vão mais profundo, assim, na questão deles, né? Por mais que troque com a gente, ou converse com a gente, eu sinto que eles têm essa identificação, sabe? De um com o outro, de, pô, como você falou, né? Eu também faço isso, cara, também penso isso. Nossa, não é só comigo. Então, eu acho que isso foi bom para ele também, assim, sabe? Se ver também no outro e ter esse espaço de, até assim, ai, nossa, a mulher é meio, né, complicada, assim, de lidar, porque Aí todos levantam a mão, nossa, eu achava que só era na minha casa, tipo... sabe, tem que adivinhar as coisas, a minha também é assim, tem que adivinhar as coisas. Então, as coisas mais simples, as mais complexas, né? Paciência e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante, é muito bom para os homens, meninos, homens, casais. Façam, sabe? Vai ser muito bom para a esposa de vocês, para a relação de vocês e para vocês mesmos, assim, se encontrarem um pouco, assim, se reconhecerem um no outro, se apoiarem, né? E não ter vergonha, assim, né? Se realmente se abrir, assim, né? É bom. Né? E realmente dá para perceber assim que no Brasil, na nossa comunidade, da nossa igreja mesmo, do nosso movimento, a gente não tem muito esse costume de se abrir, de compartilhar, tanto que no Rainum, né? Os do espanhol já tem 4 anos de Rainum. Então, quando é um momento para compartilhar, tem vários. Aí no Brasil é interessante, porque quando a gente fala, momento para compartilhar, aí todo mundo sai assim da live. Tipo, é bem engraçado. Mas é uma coisa que aos poucos a gente tá adicionando para nossa comunidade, e eu penso que vai fortalecer muito, porque realmente a família é o núcleo do amor. Né? Se o esposo e a esposa eles não estão bem enraizados no centro do amor, que eles não têm a mesma direção da fé, os mesmos valores, e essa abertura para diálogo, e eu digo conversas difíceis, né? Que a gente tem que ter essas conversas difíceis. Então, os nossos filhos, eles não vão estar protegidos. Vai estar numa base muito instável e eles sentem muito. Eu e meu esposo, quando a gente conversava um pouquinho mais alto, o Luigi brotava e falava, papai, mamãe? Aí ele tentava juntar nós dois, assim, papai, mamãe. E daí eu falava, ai meu Deus. Realmente, isso é muito interessante e como você mencionou, os homens, eles têm energia masculina. Eles precisam se conectar. Então, homens, tomem coragem, participem do nosso curso, fiquem à vontade. Nós temos a confidencialidade, uma das regras centrais desse curso. Então, o que acontece nessa reunião deve ficar entre as pessoas dessa reunião. A graça, né, que a gente dá quando a gente ouve e quando a gente fala também. A gente pode receber a graça de Deus, a gente pode dar graça para os nossos irmãos e irmãs. Então, a gente cria uma comunidade mais fortalecida.
né? O isolamento, ele acaba levando a gente para muitos vícios. E eu não digo só vícios de pornografia e masturbação. Vícios que são hábitos ruins que vão minando a sua relação com Deus, minando a sua relação com o seu cônjuge, com os seus filhos depois, silenciosamente. Você vai vendo que algo não deu certo, não foi pela noite, da noite pro dia, mas ali foram 1, 2, 3, 5, 10 anos, às vezes mais, que não conseguiu tocar naquele assunto difícil. Então eu sempre falo pro meu esposo, eu já aprendi, homens. Falo assim, amor, eu tenho algo pra conversar com você. Você quer conversar agora? Que momento seria ideal? Ele é um pouco ansioso, né? Ele fica tipo, não, se você falou isso, a gente vai conversar agora. Mas tem momento que ele não tá no dia, ele fala assim, não, vamos conversar amanhã. Porque nós, mulheres, nós somos acostumados àquelas bombas de emoções, né? É tipo assim, a gente tá pistola, a gente tá brava, e de repente a gente tá um amor. E os homens, eles são mais estáveis, né? A emoção vai indo, vai indo, vai indo, aí fica assim. E daí a gente chega, buf, buf. Tipo, a gente tava, tipo, brava e do nada a gente, mas o que você quer comer? Aí eles não conseguem entender muito bem. Até você falou, né, de ler a mente. Gente, eu vi um vídeo do Rainon que a gente tá preparando pros casais que casaram agora, né? Preparação pra intimidade celestial. E tem um vídeo do André com a Karin, que ele é da Alemanha e ela é dos Estados Unidos. E eles falam exatamente sobre isso, né? Que a mulher espera que o homem leia sua mente, mas a gente esquece que o homem é homem e não é mulher. Entre as amigas, a gente consegue sentir, né? Tipo, a gente se olha, a gente, dependendo do tom da voz, do olhar ou do respirar, já passa informações diferentes. Mas é muito lindo como a gente consegue conectar as formas diferentes, né? Você tem palavras finais e também você já falou, mas para quem você recomendaria esses cursos que você fez? Da Escola do Amor, né? Eu recomendo para todos os pais, independente da idade, porque é um conteúdo que é para a vida, assim, né? E quanto mais cedo, melhor, assim, eu acho que é importante. E para a intimidade celestial, acho que todos os casais, mas, assim, e recém-abençoados, com mais anos de bênção, 20, 30, acho que é importante, assim, sabe? Acho que até mesmo os casais mais velhos que não tiveram esse espaço, sabe? Acho que pode ser muito rico também para eles, assim, terem esse conteúdo, acesso a isso, né? Mas acho que no Rainum, no geral, eu acho que todo mundo, sabe? Toda vez que eu ouço ou leio alguma coisa, eu penso, meu Deus, mais pessoas precisam ouvir isso. E rápido, sabe? Não, nossa, eu fico muito ansiosa, assim, para compartilhar com as pessoas esse conteúdo, sabe? Do Rainum. É muito, muito bom. E aí, quando eu penso que, tipo, ok, você vê um vídeo do curso e você fica, nossa, uau. Aí eu fiz o desafio de 40 dias, eu, nossa, uau. E agora tem o audiobook, né? Então eu fico, meu Deus, tem mais. Então é algo que vai escalando de nível, sabe? Tipo, vai ficando mais profundo, mais sério. Então, tudo que tiver disponível, gente, usem, sabe? Aproveitem. E a gente tem que ser muito grato porque o Rainum chegou, né, no Brasil. Acho que agora com mais potência, com mais força. E vamos nos unirmos, né, para que isso chegue para mais jovens, para mais pais e especialmente para a liderança, né? Eu acho que quando nossos líderes, assim, de todos os estados, todos os pastores tiverem a consciência, a dimensão do que o Rainum pode proporcionar para as famílias abençoadas. Então, acho que isso vai ser transformador, sabe? Para as famílias. Então, precisa chegar também na nossa liderança, assim, porque muitos pastores ainda não entendem, não conhecem, ficam, já ouvi falar, sei, mas ainda não tem muita clareza do que de fato é, sabe? Então, pastores também, façam os cursos, né, para vocês entenderem também o que é isso, poder também indicar, né, para as famílias, para os jovens. Acho que é isso. Camila, a gente fica muito feliz, na verdade, que Deus conduziu você, né, até o Rainum. Acho que nada é por acaso. Você é uma das nossas, um dos nossos pilares, né? Você contribuiu muito com a sua presença, com a sua família e também com agora seu apoio como facilitadora. Espero que no próximo você também possa ser.
E a gente convida vocês todos que estão aí em casa, nos ouvindo, onde quer que você esteja, a participar dos nossos cursos. Esses cursos são todos baseados nas palavras dos verdadeiros pais, como a Camila mencionou anteriormente. Nós temos as palavras dos verdadeiros pais como base fundamental. Depois nós temos como exemplos na sociedade, como você pode aplicar isso na sua vida. E nós temos também perguntas que nos fazem refletir do que isso me tocou, como eu posso utilizar isso ao meu favor. Então, fiquem à vontade para utilizar o nosso conteúdo. Nós temos o Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Então, nós temos todo esse conteúdo para vocês. Nós temos, agora a gente está indo para a 23ª edição. Então, esse aqui vai ser o episódio 23. Vocês podem estar vendo no Spotify, em qualquer lugar. A gente vai deixar disponível. Nós temos o grupo do WhatsApp também, para que vocês possam ficar a par de todas as novidades que a gente está postando. E para vocês que fizeram a inscrição do dia 21 e 22, nós vamos encontrar os tios que já passaram pelas Filipinas, pelo Japão. Eles estão passando agora por Praga e logo eles vão chegar aqui no Brasil, depois ir para Bolívia. E então vão concluir o tour de 10 anos lá nos Estados Unidos. Então, nós temos o Rainum há 10 anos. Aqui no Brasil ainda vai completar um ano, né? Tipo, começou oficialmente ano passado. Nós temos, na verdade, muitos voluntários que contribuíram durante anos para a tradução do livro em português. Então, nós temos o livro A Raiz do Universo. Todos que vão participar do seminário vão ganhar esse livro. A gente já está preparando para vocês. Então, eu agradeço, Camila, por você ser incrível, por estar compartilhando conosco esse momento da história e a gente poder expandir todo esse conhecimento, essa palavra dos verdadeiros pais, esse movimento pela família verdadeira, pelo amor puro para nossos filhos, para nossa comunidade. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.